E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema de hoje, desconstruindo o mito que a Igreja Congregação Cristã no Brasil é a graça, a obra de Deus, a rosa de Saron, a eleita, a única igreja verdadeira. Vamos lá. A pergunta principal: qual circunstância foi responsável pela fundação da igreja CCB em solo brasileiro? Então, acessando o site oficial dos comilões e beberrões da CCB do Brás em São Paulo e procurando lá alguma informação sobre isso, eu me deparo com essa. O Senhor iniciou a sua obra no Brasil por um seu servo, sem denominação alguma, propagando-se todavia rapidamente por meio dos seus crentes. Essa informação condiz com a verdade? Não. Então, como foi o início da CCB? Irmão Rafael, conta aí para o seu público e as pessoas que têm interesse em saber sobre isso. Então, Luigi Franciscone, ele viajou por mais de 30 países. Cada país que ele pisava a planta dos seus pés, ele fundava uma igreja com placa, doutrina e ministério diferente. Depois abandonava e ia embora. Na Argentina, no ano de 1909, antes da CCB, ele fundou uma igreja chamada Assembleia Cristã, onde de vez em quando a visitava. Então, em uma dessas visitas, nesse mesmo ano, 1909, ele, acompanhado de Giacomo Lombardi, ao tomar conhecimento que uma irmã se encontrava paralítica, foi lá fazer uma visita. Eu quero deixar notório a vocês que na época dessa visita de Luigi Franciscone à irmã paralítica, ele exercia o cargo de pastor, pedia dízimo e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. CCB do Brás chama a Irmandade de Santas Coletas ou Servos Inúteis. Então Luigi Franciscone também tinha um jeito peculiar de tratar as suas vítimas, né? Que é mordomos. Ao orar, por ele ser pastor, né, no momento da oração ali, junto com essa irmã, ele resolveu fazer imposição de mãos. Isso é um costume até hoje da maioria dos pastores. Aí orou com a mão sobre a cabeça daquela serva, rogando ao Deus Gadu, né, a qual ele servia, que a libertasse. Isso não aconteceu. Após encerrar a oração, não sei porquê, o maçom Luigi Franciscone pediu dinheiro, ou seja, ajuda financeira para continuar nas suas missões pentecostais. Ou seja, ele tentou extorquir dinheiro daquela irmã, né?
alguém ali presente denunciou as autoridades e o resultado foi que Luiz Franciscon, no momento que ele estava participando de um culto na Assembleia Cristã, junto com Giacomo Lombardi, de repente aquela igreja lá foi cercada pela polícia, onde eles deram voz de prisão, foram presos e levados à cidade de Necocheia, onde ali cumpriram um ano de cadeia. Após um ano, as autoridades da Argentina chamaram Luiz Franciscone a tentar fazer um acordo. Que tipo de acordo? Em troca da sua liberdade, ele nunca mais pisava os pés na Argentina, nunca mais retornaria àquele país e seria deportado imediatamente. O que é deportado? É expulso. O documento histórico lá diz que ele foi deportado, é expulso. Ele aceitou. Aí no dia 12 de março de 1910 saiu o seu alvará de soltura. O que esse homem fez? Pegou um jatinho, viajou até o Porto de Santos, aqui no Brasil, e dali embarcou num trem até São Paulo, onde ficou alguns meses, e depois viajou para Santo Antônio da Pratina, no Paraná, onde lá ele funda uma semente pentecostal chamada Congregação Cristã do Brasil. Depois de alguns anos ela mudou para No Brasil. Em outras palavras, eu sei que dói ouvir, né? A CCB ela não é fruto de nenhuma revelação divina. Vamos trabalhar com o acaso. Então, aí ele fundou essa igreja e após isso viajou para o seu país de origem e ficou por mais de 20 anos fundando denominações. Inclusive, no meu blog, eu tenho a lista da maioria delas. CCNA da América do Norte, CCNA do Distrito Meridional, Assembleia Cristã na Argentina, Assembleia Ande na Itália, tem uma outra lá com nome diferente em inglês, enfim. O Luiz Franciscon ele fundou igrejas na garagem da sua casa, em prédios abandonados de empresas, fez cultos em lojas maçônicas e, meus queridos, a verdade, olha, está chegando. Graças a Deus. Graças ao Deus sempre eterno e aos seus atalaias. Então, a CCB, o novo bordão da CCB. Em vez de usar os bordões CCB, graça maravilhosa. CCB, a Rosa de Salão, vamos usar esse novo. CCB, a graça do ex-presidiário, criminoso de guerra, ladrão do cofre da Chiesa presbiteriana, maçom, pedreiro da maçonaria, ocultista, membro da Ku Klux Klan, empresário da fé, charlatão. Já me esquecendo. Quais crimes Luiz Franciscon respondeu na Argentina? É isso mesmo, charlatanismo e curanderismo. Tá bom? Então a CCB, ela nasceu aonde? Em uma revelação divina? Não. Dentro de uma cadeia. Tá bom para vocês? As informações que eu passei nesse vídeo são verídicas,
estão amparadas por documentos históricos, registrados em cartório, não são da minha autoria, claro, mas eu não posso fazer a sua leitura, né, por direitos autorais, mas posso narrar com as minhas palavras a informação, ok? E deixo aberto o direito de resposta. Você que é membro da CCB e tem canais aqui nessa rede social para poder passar pano, refutar, fica à vontade. Okay? Refuta essa. Charlatão, preço charlatanismo, curandeirismo, tentou extorquir dinheiro de uma irmã paralítica na Argentina. Aí mandaram esse coisa aqui para o Brasil, onde ele funda mais uma igreja pentecostal. A CCB é a 8ª igreja que ele fundou. Antes da CCB ele fundou 7 denominações. Né? Vamos escrever, tudo que eu estou falando aqui está registrado em documentos históricos e sobre a fundação, as igrejas que ele fundou, no meu blog está lá para quem quiser acessar. Pode copiar, pode fazer uso, okay, para fins de pesquisa, ou se você quiser confirmar. Né? Ok? Então é isso aí. Qual a previsão que o Senhor Jesus Cristo fez há um pouco mais de 2000 anos atrás? Chegaria um tempo em que aquilo que estivesse em oculto seria revelado. Não há nada em oculto que deixe de ser revelado. Está se cumprindo. Né? Se a CCB tivesse sido humilde e transparente, né? Falar da verdade, Irmandade da CCB, o fundador da nossa igreja, ele, para sobreviver lá nos Estados Unidos, teve que se envolver com a maçonaria. Ele foi maçom e pedreiro. Ele foi maçom e pedreiro da maçonaria. Trabalhou muitos anos para ela. Como forma de gratidão, a maçonaria financiou as suas missões pentecostais. Cumpriu o desejo do seu coração. Todo o trabalho é digno, não tem problema nenhum Luiz Franciscon ter se envolvido com maçonaria lá, ter trabalhado. O meu trabalho aqui é desconstruir mitos. Irmandade. Luiz de Franciscone, ele foi preso na Argentina. Cometeu crimes naquele país, onde as autoridades já estavam de olho nele há muito tempo e resolveram lhe dar voz de prisão. Você está preso, seu charlatão. Seu curandeiro charlatão está preso. Está preso, um ano de cana. Quer sua liberdade? Tá bom, mas nunca mais vem para nosso país. Aí, infelizmente, mandaram para cá, né? Deportado, significa expulso. Irmandade, Luiz de Franciscone, ele foi pastor. O nosso ministério aqui do Brasil condena o pastorado, né? Fala que só existe um pastor, o nome dele é Jesus Cristo. Já esses que se apresentam nas outras igrejas, segundo palavras da CCB do Braço, são charlatões, ladrões e salteadores. Irmandade, Luiz Franciscon foi pastor lá nos Estados Unidos. Irmandade, além de pastor, ele em vez de saudar com a paz de Deus, o Luiz Franciscon saudava com a paz do Senhor. Irmandade, cuidado com o Rafael, o pesquisador pentecostal. Ele está revelando aquilo que nós jogamos para baixo do tapete. Nós, as ancianas da CCB do Brás, apostamos no tempo, né? O tempo vai apagar os rastros do maçom Luiz Franciscon. Não apaga. Não apaga. Mesmo que passou 100 anos, ele está se tornando público. Ok? Outra coisa, eu abro mão dos direitos autorais desse vídeo.
qualquer pessoa que quiser usar nosso conteúdo para divulgar, né, o que foi falado aqui, pode usar sem medo, okay? Não alterando a informação, né, não modificando, né, tá ok? É isso aí, um abraço.